Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no YouTube da Universidade de Vassouras. Está começando mais um Direto do Campus. E hoje um Direto do Campus muito especial. A gente vai conversar sobre tuberculose e sobre ensino de enfermagem. Eu estou aqui com a maior autoridade em tuberculose do município de Vassouras, a professora Thaís Maria Niemeyer da Rocha Monsores, a filha da dona Thaís, ou, para quem quiser também, mãe da Paula e do Flávio. A Thaís, que durante muito tempo foi professora do curso de Medicina da Universidade de Vassouras, é médica da rede pública estadual, coordenadora do programa de tuberculose e IST/AIDS do município. A Thaís atua hoje também no Hospital Universitário de Vassouras como clínica médica e também atua junto aos residentes e internos do Hospital Universitário de Vassouras. Vou conversar também com a professora Elisângela do Nascimento Fernandes Gomes, a professora e mestre do curso de enfermagem. E vou conversar também com o Leonardo Lebre, que é aluno do curso de enfermagem acadêmico, está no 4º período, e que resolveu levar para a rua um projeto para conscientizar a população sobre a tuberculose. Essa tuberculose que a gente ouve falar há tanto tempo e que infelizmente ainda é assunto na saúde, na imprensa, no Brasil e em vários países periféricos do mundo. Eu falei bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente em casa, mas para quem está aqui é boa tarde. A gente está gravando numa tarde já do outono de 2025, aqui no aconchegante Centro de Convenções General Sombra, da Univassouras, aqui nesse aquário preparado aqui para a gente fazer os nossos podcasts. Vou começar chamando para a conversa a professora Elisângela. Professora, eu queria que você falasse para quem está acompanhando a gente sobre essa importância de trazer o protagonismo do aluno. A gente está aqui muito por conta dessa iniciativa do Leonardo. Quer dizer, a gente vai aqui discutir tuberculose, mas mais do que isso, a gente vai mostrar um pouco de como funciona o nosso curso de enfermagem. Boa tarde. Boa tarde, João Henrique, doutora Thaís, Léo. Boa tarde a todos. Bom, o nosso curso, o curso de enfermagem, ele tem como objetivo estimular o aluno, ser o autor de várias atividades educativas, colocar o aluno já logo na prática. Então, a gente estimula o aluno a desenvolver os projetos de extensão, e eu leciono a disciplina de enfermagem e saúde coletiva e seminário de integração curricular e extensão 4. E durante a administração das aulas, a gente conversou sobre o tema e os alunos se propôs a fazer o projeto, e aí o Leonardo veio também junto com outros alunos a desenvolver as atividades. Então a gente já logo coloca o aluno como autor, trazendo aí também a discussão em sala de aula sobre o conteúdo teórico, como é que a gente vai aplicar isso na prática, E logo ele já começa a desenvolver. A gente tem muito sucesso com essa atividade. É uma metodologia ativa, que nós também temos que estar aplicando aí durante as atividades do curso. Professora Elisângela, que eu não falei aqui na abertura, mas atua também, é coordenadora do programa de combate à tuberculose no município de Vassouras. Então ela atua como professora, mas também está na prática no combate à tuberculose. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao Direto do Campus. Boa tarde. Sempre muito bom contar com a presença de um representante aí dos nossos alunos. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: quando é que te chamou a atenção a tuberculose? Quando é que você achou que seria interessante chamar a turma para fazer um projeto, para ir para a rua, para conversar com as pessoas sobre tuberculose? Então, descontraídamente, a gente começa a falar sobre tuberculose num sábado de manhã e a gente sempre pontua assim, cara, é um bacilo que existe desde a época de Jesus. Então, nós estamos aí em 2025 e ele continua assolando grande parte da população do mundo. Então, a gente precisa dar um jeito de informar essa população para poder estar diminuindo o número de casos. Tá, e o Leonardo tocando no assunto, que é um bacilo, já me levanta a bola para fazer uma pergunta para a Thaís. Thaís, é um prazer enorme estar com você aqui. A Thaís é referência e sempre atuou como professor e atuou sempre também na rede pública, A Thaís sempre muito próxima da população. Thaís, o que é tuberculose? E boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Direto do Campus, para a gente começar a falar sobre esse tema. Boa tarde, então. E a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa,
Quer dizer, ela causa uma infecção na pessoa, mas ela é capaz de contagiar a outra pessoa que não tem a doença. E é uma doença de muito fácil contágio, porque é uma doença que a transmissão, na maior parte dos casos, é feita através da tosse. Então, a pessoa, quando está com a tuberculose no seu pulmão, que é o lugar mais atingido pela tuberculose, em torno de mais de 80% dos casos, os casos são no pulmão, atingem o pulmão da pessoa. Então, essas pessoas vão tossir. Quando ela tosse, ela elimina o bacilo para o meio ambiente. Se for num lugar aberto, com sol, com vento, o bacilo vai morrer. Mas, se for num lugar pequeno, fechado, com pouca ventilação, onde o sol não bate direito, Insalubre. esse bacilo vai ficar mais tempo no meio ambiente daquele local, e aí a possibilidade de você ter a transmissão, ela vai ocorrer. Nem todo mundo que tiver contato com o bacilo vai adoecer. E muitas vezes adoece não naquele momento. Ele tem o contato, o bacilo vai para dentro do seu organismo, fica lá quietinho. E depois de anos, quando as defesas do organismo dessa pessoa baixarem, a doença pode aparecer. Então, ela é uma doença em que, pelos estudos, né, internacionais, 1/3 da população do mundo, e aí a gente pode dizer do mundo, do Brasil, do estado do Rio e de Vassouras, podem estar contaminados, mas não ter a doença. Desses, 10% terão a doença. Então, veja, é uma proporção que a gente pensa assim, poxa, não é tão grande assim. Mas aí quando você bota na população mundial, vai fazendo essa conta, a conta é muito alta. Então, a tuberculose ainda é uma doença que tem um grande impacto, né, da população mundial e causando morte, causando dificuldade para a pessoa de se manter. Por exemplo, uma pessoa que tem o pulmão destruído pela tuberculose, ela não consegue, por exemplo, mais capinar um eito de terra, não é? Não consegue mais carregar um saco de Cimento. Ela não consegue fazer as atividades laborais dela. Direito. Então, vejam só, além de poder levar ao óbito, ela também diminui a possibilidade daquela pessoa ter uma vida produtiva, uma vida, né, normal. Ela vai ter que trocar seu tipo de serviço, talvez não consiga mais trabalhar, então, e além do que pode contaminar aqueles que estão em volta. Então, assim, é uma doença, até hoje, que, apesar de todos os esforços, da medicação que pode dar a cura, ainda é uma doença que impacta muito o ambiente onde as pessoas que estão ali, né, que podem ser contaminadas por esse bacilo. Thaís, você já atua há 40 anos, né, com a tuberculose, e você atua na ponta, você atua direto com o doente. No atendimento. No atendimento ao doente, né? Na linha de frente. Está na linha de frente do combate já há 40 anos, há 4 décadas. O que mudou de 40 anos para cá? A tuberculose, a gente ouve falar, e quando a gente ouve falar, dá uma coisa de, poxa, mas a gente ainda vai ter que falar de tuberculose? Mas infelizmente sim. Temos que continuar falando de tuberculose. Exatamente. É muito associada à pobreza, né? A miséria e a fome. Então, é uma dessas doenças, né? A gente tem várias no mundo, mas ela é uma que é muito ligada à fome, à pobreza e à habitação ruim. O que eu quero dizer com habitação ruim? Uma pessoa que mora num quarto de sala, cozinha, banheiro, em que moram 5 pessoas juntas. Então, o ar desse lugar, veja, né? Se tiver alguém com tuberculose, contagiar todos. Os outros podem estar todos contaminados. Ou não, porque isso também depende da imunidade de cada um. Mas a chance é grande. Mas né? a chance é grande. Então, se alimenta mal. Isso. A pessoa da fome e da miséria, são doenças da fome e da miséria.
Então, quanto mais fome e miséria, mais tuberculose aparece. Tanto que o Brasil, que é um dos campeões de tuberculose do mundo e das Américas, né? Ele, ao longo do tempo, conforme vai melhorando a vida das pessoas, você vai diminuindo um pouco esse índice da tuberculose, né? Mas basta que a situação piore novamente. A situação socioeconômica piore, a doença Começa vai a reaparecer. aumentando novamente. Traçar um paralelo lá do início da Thaís no programa de combate à tuberculose para cá. Um retrato lá nos anos 80 para cá, o que mudou mais daquele período para agora? Olha, uma das coisas que eu acho que foi muito importante foi a mudança do tratamento. O tratamento, antes da década de 80, era um tratamento muito custoso. As medicações que surgiram anos antes eram muito pesadas, muito efeito colateral, e muitas pessoas não chegavam ao diagnóstico, muitas pessoas morriam sem o diagnóstico. Hoje em dia isso ainda acontece? Acontece. Infelizmente, o estado do Rio é um dos campeões brasileiros de tuberculose. Mas um dos estados mais ricos da federação, Thaís. Mas o que acontece? Principalmente na região metropolitana do Rio e de Niterói. Então, São Gonçalo, a Rocinha, locais como Duque de Caxias, né? Muita gente por metro quadrado. Muita gente por metro quadrado. E residências com pouca circulação de ar, baixo saneamento básico. Isso são fatores importantes. Importantes. Então, assim, o estado do Rio já foi o segundo, atualmente é o terceiro em número de casos e em número de óbitos. Porque o Amazonas, que sempre foi o primeiro, agora é o segundo, e Roraima passou para o primeiro lugar. Né? E aí foi Roraima, agora é o primeiro lugar. Eu fui a uma capacitação há cerca de 15 dias atrás, então Roraima pegou o primeiro lugar, Amazonas continua em segundo e o estado do Rio vergonhosamente em terceiro, nesse ranking. deu uma melhoradinha, mas ainda temos um índice de óbito grande, tá? Comparado com outros estados. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente consegue distribuir esse tratamento. Quando a gente fala dos estados do norte, como Roraima e Amazonas, que a senhora falou, é por conta da dificuldade de levar esse tratamento até o paciente? É também. E porque Roraima, hoje em dia, é um lugar de... o pessoal tem uma população muito grande no garimpo. E aí... E o garimpo é lá no meio de um lugar perdido. No meio da floresta. No meio da floresta. Você não acessa de forma nenhuma. Você tem muita dificuldade. E além de ser uma atividade criminosa. Exatamente. As pessoas estão fugindo do poder do Estado. O que dificulta a adesão ao tratamento. Isso, a maioria são ilegais. Então o cara não pode dizer que ele está lá, né? Então começa por isso. Então, ainda tem vários, o mercúrio e vários outros produtos que eles usam que deixam eles mais vulneráveis ainda, né? Que pioram. Então, veja só, mas o estado do Rio ainda é um dos estados do Brasil, por conta, assim, que com índice altíssimos de tuberculose. Quando ele fala do norte do país, com todos esses problemas, a Amazonas, você tem cidades que para você chegar num distrito, você demora 3 horas andando de barco, né, para chegar de um distrito para o outro. Então, assim, num estado como o estado do Rio de Janeiro, pequeno, e nos estados mais ricos da federação, acho que o Rio está nessa lista aí, é extremamente vergonhoso. Né? Agora, 40 anos atrás, Thaís, você acha que a gente conseguia chegar, por exemplo, vamos falar na situação de Vassouras, conseguia chegar 40 anos atrás, conseguia mapear todo mundo que tinha tuberculose no município, era impossível. Não, hoje estamos mais perto disso? Hoje a gente tem mais facilidade de diagnóstico e a gente tem uma rede atualmente, que era a segunda coisa que eu ia falar. O primeiro acho que foi medicação, melhoria da vida. Mas a outra coisa muito importante é o advento da estratégia de saúde da família. Essa capilaridade da estratégia da saúde da família... E Vassouras tem 100% de cobertura. Exatamente. Né? Então, ela ajuda por quê? Você diagnostica Porque mais. A pessoa que está tossindo lá na ponta faz diagnóstico com mais facilidade. Entendeu? Então, isso ajuda bastante para a gente
porque isso identifica um pouquinho mais cedo. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente descobre uma pessoa que chega no hospital, porque aí essa pessoa vai chegar, não na estação de saúde da família, infelizmente, mas vai chegar no hospital, porque uma pessoa de um cantão qualquer, dessas pessoas que tem dificuldade, às vezes até a dificuldade é própria, é uma pessoa que é alcoólatra, tem dificuldade, né, de estar lá na saúde, não gosta de ir no médico, aquela coisa que a gente já conhece, de gente do interior, pouco formada. Até dentro do centro da cidade tem gente que não vai ao médico. Não quer ir no médico, e aí chega lá já em estado deplorável. E com isso a possibilidade de falecimento é muito maior. E aí, assim, eu falo que isso mostra uma falha do sistema de saúde. A gente tem uma capilaridade de 100% de estratégia de saúde da família, a gente tem a medicação, a gente tem como fazer o diagnóstico, mas no meio disso tudo também a gente tem ruído nessa comunicação. Isso, a vontade da pessoa, e a gente acaba, né, com esses casos tristes, que eu digo, de pessoas que acabam falecendo devido à tuberculose, que não deveria existir mais. Sim, porque você tem tratamento público, gratuito. Você tem a estratégia de saúde da família atuando no município inteiro, você tem um hospital de referência regional, com o Hospital Universitário de Vassouras, onde você também atua. Então, a gente não devia estar sofrendo dessa maneira. A gente tem elementos para fazer esse combate. E aí a gente tem uma outra coisa que, dos anos 80 para cá, também que fez com que a doença tivesse uma piora, em alguns casos. O advento da AIDS, que a gente estava conversando aqui porque a doença, a AIDS é uma doença que a tuberculose é a principal infecção oportunista da AIDS. E é a que mais mata. A AIDS tira a defesa do cidadão, da imunidade, e a tuberculose se aproveita disso. O oportunista vai lá e termina de acabar com Exatamente. E o advento e o aumento expressivo de drogas, do uso de drogas. E aí, todas as drogas, né? Aumento do alcoolismo, uso de drogas como cocaína, que faz um estrago. A gente pensa em cocaína, dá problema no coração, no cérebro, mas dá problema no pulmão. A cocaína, ela é um pó, né? Quem cheira cocaína, ela está cheirando um pó. Então, parte daquilo vai parar no pulmão. No sistema respiratório dele. Isso. E sabe-se lá cocaína com o quê, né, Thaís? As misturas que são feitas dentro daquilo. Isso, que bota pó de mármore para poder aumentar. Você imagina isso no pulmão, o que é que causa? Não pode fazer bem. Não é? Então, a própria maconha, que é usada em grande quantidade também. E hoje em dia isso está provado, né? A maconha é uma das drogas que, ela usada em grande quantidade, ela vai causar doença pulmonar semelhante ao que o cigarro causa. E aí também tem o outro problema, o tabagismo, que é o outro, né? Junto com o alcoolismo, o tabagismo, o uso das outras drogas, vai piorar muito a doença pulmonar. Outra coisa também que dos anos 80 para cá, que é a poluição. A poluição ambiental, ela piora muito. Então, cidades industrializadas, por exemplo, como Volta Redonda, o número de tuberculose lá, gente, é estratosfericamente maior do que Vassouras. E aí o Volta Redondense sofre com pó, mesmo que não cheire nada, né? Exatamente. Porque não precisa, tem lá o pó preto da CSN, que é uma calamidade. E a gente chega em Volta Redonda e nota isso, né? Sim. Passa por Volta Redonda, fica meia hora lá, você nota isso, imagina quem mora lá. Então, essas são coisas que vão ajudando, quer dizer, que dos anos 80, né, que você falou, para cá, que vão tanto piorando os quadros, e a medicação tentando melhorar. A medicação e a forma que você já tem mais facilidade de fazer o diagnóstico. Então, a gente aqui na cidade, por exemplo, o nosso índice de tuberculose não é tão alto como poderia em outras cidades. Como, por exemplo, Volta Redonda, né? É uma cidade. Se a gente vê, hoje a estratégia de saúde da família, a professora vai saber falar melhor para a gente, ela disponibiliza pessoas para ir na casa da pessoa diariamente acompanhar a tomada de remédio. Então, você consegue criar uma maior adesão ao tratamento por conta disso. Professora, aproveitar a deixa do Léo
aproveitar a deixa do Léo, como é que é para a professora, vai responder o Léo, claro, mas como é que é para a professora ligar essa atividade? A professora atua com a Thaís no programa de combate à tuberculose do município e a professora é a professora do Léo. Como é que essa atividade, lá no controle da tuberculose no município, ajuda a professora Elisângela na hora de dar aula para o Léo? Então, né, a prática, né, da gente lá no ambulatório, que eu também faço ambulatório lá junto com a Thaís, isso é muito bom para mim, porque eu trago uma realidade em sala de aula, né? E a Thaís falou muito dessa questão da gente fazer diagnóstico do paciente já muito complicado. E isso é uma questão que me agonia muito durante a minha prática como enfermeira, né? E aí a gente sempre pensa que vamos trazer para a população para conscientizar, para poder fazer o diagnóstico precoce da doença. Por isso que essa estratégia da gente fazer as campanhas, as atividades, né, na rua, na mídia, com os alunos, tem o objetivo dito, a gente levar a informação para a comunidade, para que eles possam identificar sinais e sintomas da doença, para procurar logo, né, Thaís, né, o atendimento médico, a ajuda para fazer o diagnóstico precoce. Porque fazendo o diagnóstico precoce, a gente vai ter uma cura com mais, né, tranquilidade. Muitas pessoas, às vezes, a gente vai identificar que eles foram infectados, porém ainda não estão com a tuberculose, que a gente chama de infecção latente da tuberculose. É uma população, né, prioritária que a gente precisa identificar no território. E aí vem o agente comunitário que trabalha na estratégia saúde da família, que é essencial para estar identificando naquele território onde ele trabalha quais são essas pessoas que a gente precisa investigar, né? A gente tem uma população que é mais frágil, né? Como crianças que teve contato com tuberculose, com alguém com tuberculose, os idosos, pessoas que estavam privadas de liberdade, estavam presos. A gente sabe que aquele ambiente, né, que favorece a transmissão da tuberculose, então essa pessoa que já está solta, né, ela precisa ser acompanhada, fazer a investigação, porque ela pode sim ter sido infectada, ela pode estar com tuberculose ou estar com a infecção latente. Então, tipo assim, essa estratégia da gente fazer campanhas de conscientização, né, conversar com as pessoas, ela é essencial para a gente fazer o diagnóstico precoce. O Léo estava falando do tratamento diretamente observado, né? O que é o tratamento diretamente observado? É quando a gente tem um paciente na comunidade que está com tuberculose, e aí o agente comunitário, ele vai observar essa tomada da medicação, né? E ele vai lá todo dia, vai conversar com o paciente, vai verificar a família também, né? Vai estimular que aquela família faça os exames, né, doutora Thaís? Eles têm um contato direto com a gente, temos uma comunicação muito efetiva e a gente já consegue fazer todos os exames desse paciente, né? Então, o agente comunitário, né, ele é essencial na estratégia de saúde da família para que a gente possa ter esse controle. Tanto fazer diagnóstico precoce, né, orientar a população quanto como se pode proteger, né, vai falar de vacinação também, do BCG, que é importante, e é isso. Eu vejo um pouco dessa importância dela ser tanto na atenção básica quanto estar com a gente da enfermagem como professora, porque é um pouco do que aproxima. A matéria de seminário de integração curricular e extensão foi o que deu o início para poder estar acontecendo isso daqui. Você vê, a gente faz um seminário dentro de sala de aula para poder trocar informação sobre tuberculose com os acadêmicos do quarto período de enfermagem, e a gente tem a ideia de estar fazendo essa extensão. Fizemos um seminário dentro de sala de aula, estivemos no campus, no pátio, levando um pouquinho de informação para os acadêmicos, tanto do curso de enfermagem quanto outros cursos que estavam no sábado de manhã também, e foi onde surge a ideia da gente poder estar aqui nessa conversa descontraída para poder estar informando cada vez mais a população. E aí, como é que foi a recepção dos seus colegas quando você levantou essa ideia de discutir a tuberculose? E aí é interessante para o pessoal que está acompanhando a gente notar, quer dizer, como é que é a qualidade do curso de enfermagem, né? Quer dizer, a professora é quem está lá
na linha de frente, com a maior autoridade de tuberculose do município, Exato. que por um acaso, não por acaso, é formada na Universidade de Vassouras, professora durante muito tempo do curso de medicina, atua no nosso hospital universitário, quer dizer, tá tudo muito próximo ali, então é tudo muito acessível para o aluno da nossa enfermagem. Né? Exatamente. A gente consegue aproximar a borda da parte teoria, da parte prática, então essa metodologia ela é ativa, desde a base até chegando na gente. A galera, no primeiro momento, fica super animada, a gente começa a confecção dos banners e a gente vai, monta a tenda, faz informativo, divulga não só quanto a questão da tuberculose, mas quanto a questão de infecções sexualmente transmissíveis. Então, na tenda não tinha só informações sobre a questão da tuberculose, mas quanto a questão de métodos contraceptivos também, para que a gente caso você seja contagiado com uma delas, você não esteja em contato com a outra também. E aí, Thaís, como é que é para você? Porque, assim, ver essa geração de alunos, ver né, tá aí o Léo falando com bastante propriedade, e esse tipo de metodologia de ensino da Universidade de Vassouras, que você conhece até como ex-professora da medicina. Como é que é para você acompanhar isso, você que está aí há 40 anos combatendo a tuberculose? É muito interessante e eu acho que é primordial, porque você só fazer teoria, tanto na medicina quanto na enfermagem, né? Todos os cursos da saúde, eles precisam ver aquilo que eles estão estudando no dia a dia. A vida como ela é. A vida como ela é. Exatamente. Porque senão fica como a gente escuta falar de vez em quando lá no hospital. Aqui, antes da gente começar, você também me perguntou como se a tuberculose fosse uma doença que ela não existisse mais. Ao contrário, ela é uma doença que está no dia a dia das pessoas, está aí infectando várias pessoas, mas as pessoas, como ela não é uma doença que tem glamour na mídia, digamos assim, né? Ela não é uma doença que as pessoas... Não está na ordem do dia da preocupação das pessoas. E as pessoas não gostam de falar nisso. Então as pessoas pensam que a tuberculose é uma doença que já foi varrida do mapa, quando não é. A tuberculose parece uma doença do tempo que eu aprendi a ler, lendo jornais lá dos anos 80, né, que se falava muito de tuberculose. Isso. Mas infelizmente não. Agora, me traga boa notícia, Thaís. A gente tem aí vários componentes que acirram a doença, você falou, uso de drogas, poluição, enfim, o próprio oportunismo da AIDS, que fez com que tivesse um recrudescimento da tuberculose um tempo atrás. Mas 40 anos atrás, você tinha dificuldade de diagnóstico, você tinha um acesso à rede de saúde muito menor do que hoje, você não tinha agentes de saúde espalhados por esse município, você tinha... vou acabar denunciando idade aqui, mas não tem problema, a gente tinha lá uma policlínica, um posto que era no centro da cidade, você tinha que ir lá e todo mundo tinha que se virar. As pessoas faziam fila para ir para os hospitais da cidade, né? Isso. Tinha gente que dormia Para poder ser dormia na atendido. fila para conseguir atendimento, então Isso. o atendimento era difícil, né? Isso. Para a maior parte da população, e hoje você tem um acesso maior a isso. Então, eu quero... Como é que fica essa conta? Se, por um lado, muita coisa contribui para que a doença se acirre mais, por outro, você tem distribuição de remédios. Eu imagino que há 40 anos atrás, eu não sei como é que era essa distribuição de remédio, eu era muito criança para saber como é que era isso. Hoje, morre-se menos no município de Vassouras, proporcionalmente falando, você tem um índice de cura desse paciente com tuberculose maior do que nos anos 80? Sim, assim, não estou falando só de Vassouras, né? No Brasil como um todo, esse índice diminuiu bastante. Dos anos 80 para cá, apesar de que a gente ainda tem um número expressivo aqui no estado do Rio, mas esse índice melhorou. É bem melhor do que na época. Por causa dessas coisas todas que a gente está falando. E por causa da medicação. A medicação ela foi muito importante, porque tomar o medicamento é o mais importante. Qual é o único probleminha com a medicação? Veja, hoje em dia, o esquema que a gente faz são 6 meses. E aí a pessoa tem que tomar o remédio todo dia. 6 meses. E isso é um dos problemas que a gente tem. Porque
O abandono do tratamento ainda é uma O realidade. cara melhora um pouquinho e acha que não precisa No mais. segundo mês de tratamento que ele está se sentindo melhor, o que é que ele faz? Ele acha que já está curado. Ele acha que já está curado, apesar da gente conversar isso com o paciente. E é por isso que os pacientes que a gente consegue fazer o tratamento diretamente observado é melhor. Por quê? Porque essa pessoa é vigiada na tomada, é vigiada. Diariamente não tem você outro... relembra ele O que pessoal é a não importância gosta do que a gente tratamento. fale esse termo, mas é isso aí, né? Bonitão, você tem que tomar o remédio, Vamos cara. lá, Para vamos você lá. tomar Esse o remédio. troço mata. Isso. Então, assim, quando você consegue que o paciente aceite fazer o porque é óbvio, eu não posso obrigar ninguém, mas a pessoa tem que aceitar fazer o tratamento diretamente observado. Isso é importante. Mesmo assim, a gente tem os pacientes. E hoje em dia também, por causa da mobilidade, gente. A gente tem abandono, às vezes, por isso. A pessoa, por exemplo, ela está aqui, mas aí daqui a 2 meses ela consegue um emprego no Rio de Janeiro. Ela vai embora para lá, e em vez dela ir lá e falar, ó, doutora, estou indo embora para o Rio, a senhora me dá um papelzinho aí, que eu vou continuar o tratamento lá. Ela só some da consulta. Ela some e aí ela não quer que ninguém lá do emprego dela Saiba que ela tem saiba que ela tuberculose. tem Por conta do estigma da tuberculose. doença. Então a gente de vez em quando tem esses casos. O cara some, desaparece, e principalmente com jovens. E aí ele interrompe o tratamento. Isso não é legal. Mas assim, o tratamento... E outra coisa que começou de uns anos para cá, que ela estava fazendo, que é o quê? É você... As pessoas que têm uma possibilidade muito grande de vir a transformar a tuberculose, que a gente chama de infecção, que ainda não é a tuberculose doença, então, da tuberculose infecção em tuberculose doença, essas pessoas hoje em dia você já tem medicações que você faz para essa pessoa para diminuir a possibilidade dela vir a ter tuberculose. Tuberculose doença, que a gente chama. Né? Porque, gente, como eu falei, 1/3 da população está infectada. Mas somente 10% desse 1/3 É aquela que vão ter a diferença de doença. ter o HIV e ter a AIDS, é isso? Ou não? Não. É outra coisa. Não. E aí é o seguinte, por exemplo, eu trabalho com tuberculose há 40 anos. Eu estou infectada pelo bacilo. É, porque Já teve você tem ela contato já com teve bacilo. contato com bacilo. Mas o bacilo não se desenvolve, obviamente. Eu tive contato, mas ele não se transforma em doença. Eu nunca tive a doença. Quando a gente está falando, então, a gente está falando de um esquema de profilaxia. Isso, da é doença. como seria uma profilaxia. É chamada quimioprofilaxia. Hoje em dia é o tratamento exatamente da infecção latente. Então, esse tratamento, ele em alguns lugares do mundo e atualmente no Brasil, ele vem ajudando a tentar diminuir o número de casos da tuberculose. E aí, em quem que você vai fazer isso? Olha, você vai fazer isso na criança que é contato de uma pessoa que é bacilífera. Você vai fazer isso num paciente HIV que tem algum sinal de que ele já teve contato com o bacilo e ele tem a imunidade muito baixa. Você vai fazer numa pessoa que está, por exemplo, tem artrite reumatoide e tem que tomar uma imunobiológica, que a gente chama, porque essas drogas elas abaixam demais a imunidade. Então, tem uma série de pessoas que têm algumas características, não vou falar aqui todos, né? Claro. Mas, por exemplo, paciente com câncer que está fazendo quimioterapia e aí Fica a gente vulnerável, né? fica vulnerável. Então, algumas pessoas, não é todo mundo que tem câncer, entende? Mas Sim. são pessoas que têm algumas Predisposições. características que podem, então, levá-lo a desenvolver tuberculose. Essas pessoas, elas têm que tomar o esquema São pessoas que têm algum comprometimento para a questão imunológica. imunológico. Se ele tem algum comprometimento para a questão imunológica, como HIV, câncer, né, doenças autoimunes, Autoimune. isso faz com que, se ela for infectada, aquele bacilo tem mais chance de De se desenvolver desenvolver. e virar uma tuberculose. É. E aí, para essas pessoas, é elegível o tratamento da profilaxia para ILTB, que é a Isso. infecção latente da tuberculose. Isso. A pessoa está infectada, mas não está Ele com a ainda não doença. tem a doença tuberculose, mas ele já vai receber um tipo de medicamento porque a defesa dele está Isso aberta aí. demais para a doença. Isso aí. E é lógico, para isso você tem algumas, quer dizer, não é todo mundo que tem câncer que vai tomar o remédio. Mas, por exemplo, ele tem algumas coisas que a gente Condicionantes utiliza ali.
condicionantes que vão, então, ajudar a gente nessa investigação, para ver se ele precisa. Agora, Thaís, a gente está falando de tuberculose, e tuberculose talvez seja uma das doenças mais estigmatizadas. Antigamente tinha doenças como a hanseníase também, que tinha muito estigma e tal. A tuberculose também tem essa marca de ser ligada à pobreza, essa marca de ser uma coisa muito nacional, muito brasileira. A gente volta lá no início do século passado, o Rio de Janeiro com aquelas ruas insalubres e aquela coisa de abrir avenidas largas para ver se melhorava isso, derruba o Morro do Castelo para ver se venta mais do mar, para ver se melhora. Circula mais o vento. Circula mais o vento. Chegaram a derrubar um morro por isso. Foi. Né? O que é muito estigmatizado? O que tem de mito em tuberculose? O que se fala sobre tuberculose popularmente e é mentira? Os alunos me pediram para perguntar aqui sobre mitos da tuberculose. Então, existe um monte deles, né? Mas talvez assim, um dos que a gente, né, que as pessoas falam é aquilo, né, de o meu avô teve tuberculose, o meu pai tem tuberculose, eu vou ter tuberculose. Não é verdade. É óbvio que se vocês estão no mesmo ambiente com uma pessoa que está tossindo e que tem tuberculose, é lógico que numa mesma família você vai ter vários casos, obviamente. Mas isso é por conta do ambiente insalubre. Não é uma herança. E porque às vezes todas as pessoas dali estão sofrendo de fome. Às vezes a herança pode ser, você nasceu num país socialmente injusto, né? Você vive na pobreza, seu avô vivia na pobreza, seu pai vivia na pobreza, então você pode ter por isso. Mas não necessariamente. Porque a sua família herança. Não é uma herança. Não é uma doença crônica. Não é geneticamente. Exatamente. Então, assim, isso é um mito. E é um mito que a gente precisa evitar, né? Porque as pessoas, senão acham que já não tem jeito, né? Então não tem o que eu possa fazer. Exatamente, que eu né? não tenho o que fazer. E a gente precisa também ver que o tratamento, as pessoas às vezes, mas esses remédios fazem muito mal. Eu já tive paciente que você entrega o medicamento, explica que ele tem que tomar, por exemplo, dependendo do peso do paciente, a quantidade de comprimidos é uma, né? Então, por exemplo, digamos que a pessoa tem mais de 50 quilos, ela vai tomar 4 comprimidos do remédio da tuberculose todo dia. Aí, quando dá mais ou menos uns 15, 20 dias, eu mando o paciente voltar. E aí, como é que o senhor está? Doutora, não melhorei muito e esse remédio não está me fazendo muito bem. Mas eu não melhorei muito. E quanto que o senhor tem do remédio ainda? Porque a gente sempre pergunta para saber, né? Se já está terminando, porque provavelmente estará. A gente marca uma vez por mês ou a cada 3, 4 semanas. Aí ele fala, não, eu tenho muito remédio. Ué. Não está tomando direito. Se você tem o remédio, como é que pode? E aí você descobre que o vizinho disse que a medicação estava demais para ele, então que ele tomasse um comprimido. Ou seja, ele não tratou. Então, esse é um outro problema. O cara vai na médica e depois o vizinho dá uma orientação e ele ouve o vizinho. Isso, então ele ouve o vizinho, mas não ouve você. E isso é um problema que a gente tem de vez em quando lá, que é o quê? É a pessoa que ela, infelizmente, não confiou ainda. E tem essa coisa também de circular também informação pelo WhatsApp, ali no Facebook, essa desgraça dos tempos atuais, essa desinformação. A famosa que o pessoal chama de fake news, mas que é o quê? Mentira. A mentira é um problema, porque isso circula na rede, essas coisas de que tomar saião vai curar minha tuberculose. Saião ajuda o seu pulmão a se recuperar, mas não é ele que vai matar. Vai matar o bacilo, e infelizmente ele não mata o bacilo. Então, esse tipo de coisa, ele atrapalha demais o tratamento. E outra coisa, é lógico, aquilo são medicamentos. Quando a pessoa toma, ela vai sentir alguns efeitos colaterais, mas que a maioria vão se diluir ao longo dos dias. E a gente ensina, se o senhor tiver assim, faz assado e assim por diante. Mas é muito melhor do que correr o risco de morrer de tuberculose. Isso, então. E aí, isso são problemas que a gente tem.
São mitos que a gente tem, que o remédio é demais, que não sei o quê, né? E isso vai atrapalhar o tratamento do paciente. Imagina Então, só chegar no céu e explicar para São Pedro que eu morri de tuberculose com um remédio na minha mão. Não pode. Não pode, né? Ele vai querer te dar um outro caminho. Não é? Mas, poxa, né? Tem gente que tem doença que não tem jeito. Agora, se você tem um tratamento, se tem um agente de saúde lá para lembrar que você tem que tomar, se tem a Thaís para te entregar o remédio, então vamos tomar o remédio direitinho. E Thaís, como é que é a coisa do sintoma? Pode ter alguém acompanhando a gente aí, então tem a alguém gente, tossindo em casa. Como é que é isso? Então, principal sintoma, porque, como eu falei, mais de 80% dos casos são tuberculose no pulmão. Então, o principal sintoma é tossir. Quem tosse por mais de 15, 20 dias tem que procurar o sistema de saúde. Ah, mas eu fumo. Você fuma, mas a tua tosse está piorando. O que você tem que fazer? Vai procurar o sistema de saúde. E chega a ponto de pessoas tossirem sangue e mesmo assim não procurar o sistema de saúde. Então é uma coisa importantíssima, é quem tosse. Tossiu. E outros sintomas, então? Aí, emagrecimento, dor no pulmão, febre, que é muito comum, a pessoa suar muito à noite, são sintomas que são mais comuns. É lógico, se você tiver tuberculose num outro sistema do seu organismo, por exemplo, se você tiver tuberculose, por exemplo, no intestino, é lógico que vai ter outros tipos de sintoma. Mas o principal sempre é a tosse. A tosse é o principal. E aí a tosse é bom procurar o sistema de saúde, porque se não for tuberculose, também alguma outra coisa não está certa. Exatamente. Sim. Alguma coisa está Por errada. exemplo, se a pessoa fuma e está tossindo muito, ela pode estar com uma crise de bronquite. Ela já pode estar com pulmão com enfisema e que precisa de tratar. E Porque pode são aproveitar doenças também para, de repente, encaminhar para parar de fumar. Né? Exatamente. Que é importante. É uma coisa que precisa a gente precisa também diminuir. Já diminuímos muito no nosso país. Nisso o país avançou, né? Graças a Deus, mas precisamos mais um pouco. Um pouquinho o gancho da gente falou de desinformação. Recentemente a gente começou muito a desinformação quanto à questão de vacina. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância da BCG. Sim, então a BCG é uma vacina que é dada no nascimento da criança. Ela é importantíssima porque ela protege a criança em torno de até mais ou menos uns 4, 5 anos de idade contra as formas graves da tuberculose. Então, é importantíssimo que todas as crianças sejam vacinadas no nascimento, né? Entre o primeiro dia... o primeiro mês, no primeiro mês de tratamento. Não adianta, infelizmente, ela não adianta para adultos. Ela não traz nenhum benefício. Isso já está provado, já teve época de se revacinar quando a criança tinha um pouco mais de idade, em torno dos 10 anos, mas isso já se provou que não faz nenhum benefício. Então, o benefício mesmo é a criança pequena. E com isso, praticamente quase, não extinguiu, mas quase extinguiu a tuberculose meningea, que dá no cérebro, porque ela era muito comum em crianças. Então, aqui no Brasil, nós tivemos muito. Graças a Deus, hoje em dia, são raros os casos de tuberculose na meningea por causa da BCG. Então, é importantíssimo que a BCG não sofreu com esse avanço dessas campanhas anti-vacinas? Com certeza. Infelizmente. Sofreu também. Tem crianças que não foram vacinadas. Mas a gente tem uma coisa muito boa, né? A coordenação de imunobiológico dos municípios, né? Tiveram como estratégia colocar a vacina na maternidade. Isso. O bebezinho nasceu, antes dele ter alta, tá? Já vacina. Ele já vacina lá. Então, com isso, a gente consegue uma cobertura maior da questão do BCG. E se por acaso essa criança tenha saído sem a vacina, ela tem que ser orientada a procurar, assim que sai, para a unidade básica de saúde para poder fazer a vacinação. Mas na maioria das vezes, eu creio que 90% dos casos ou mais, essas crianças já saem do ambiente hospitalar vacinadas. E isso foi importantíssimo. É ela e a hepatite B. Sim. São dadas praticamente, nasceu, você já faz. Porque isso é importantíssimo para que essas crianças sejam protegidas
contra essas doenças. E a tuberculose é uma delas. Isso, assim, fez uma diferença danada, gente. Eu cheguei a ver tuberculose meníngea, porque como estou há muitos anos no programa, a gente já viu coisas que a gente hoje em dia não vê mais. Hoje em dia é raríssimo. Há muitos anos que eu não vejo caso nenhum, graças a Deus, nem em criança e nem em adulto. Mas a gente sabe que isso ainda existe, mas graças a Deus, porque é destruidor. A tuberculose na meninge, ela causa uma meningite, encefalite, ela pode causar... a tuberculose pode causar também como se fosse um tumor no cérebro, e isso destrói o cérebro. Então, essas pessoas... outro dia mesmo eu tive contato com uma moça que teve tuberculose, infelizmente, na década mais ou menos de 90. Ela teve tuberculose na meninge. Foi um dos últimos casos que eu vi. E como demorou para ser diagnosticada, ela hoje em dia é como se ela tivesse tido um AVC. Metade do corpo dela não funciona. Ela tem o braço paralisado, uma perna praticamente paralisada, ela anda com muita dificuldade. Então, veja, ela teve que ter sido tracostomizada, então é uma pessoa que fala com dificuldade. Veja, então isso praticamente destruiu a vida dessa pessoa. Então, veja, a importância de você, de uma vacina... Evitar que a pessoa seja exposta a uma possibilidade dessa. Thaís, e a partir do momento que a pessoa é diagnosticada, aí a gente está falando sobre o contágio, que o contágio é muito grande, é muito fácil. O que a pessoa deve fazer para evitar contaminar outras pessoas? Os outros. Então, é o tratamento e nos primeiros 15 dias ela precisa usar máscara, tá? Se ela estiver em ambientes muito fechados, ela tem que usar máscara. Portanto, ela vai sair na rua, ela tem que usar máscara. Se ela está dentro de casa com outras pessoas, o ideal é que ela use máscara. E os primeiros 15 dias, o ideal é algum isolamento. Dentro de casa é um pouco mais difícil, mas o que a gente recomenda? Olha, você não vai ficar... Se tem criança pequena, evite dormir no mesmo quarto que as crianças pequenas. Gestantes, pessoas idosas, pessoas com doença grave, então diabético, gente que tem câncer, não pode ficar no mesmo quarto. Pessoas com algum fator de risco, né? Isso. E aí também arejar a casa, porque é um problema também. Às vezes a pessoa vive numa casa pequena que está sempre com a janela tudo fechada. Não, ao contrário. O ar, né? Precisa circulação de ar e o sol matam o bacilo com muita facilidade. Agora, por exemplo, nós estamos aqui, não é falando mal, não, é só uma constatação. Nós estamos num ambiente que tem fechado e com ar-condicionado. Mas estamos momentaneamente. Momentaneamente. Mas você imagina uma pessoa que mora numa Vive casa... numa casa pequena, várias pessoas respirando ali. E o mesmo ar. O mesmo ar. Então o ar vem para aqui, vai para lá e o bacilo vai junto. Ele não morre porque ele vai ficar rodando aqui. Então, isso é um problema. Então, casas arejadas, casas que o sol bata. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, numa favela ou numa região que tem casas que é uma grudada na outra, casas pequenas com muita gente. Esse é um ambiente ideal para o bacilo estar lá circulando com facilidade. A gente falou do início do século passado, os cortiços do centro do Rio, Os cortiços, isso. Professora, e a importância do enfermeiro nessa prevenção da tuberculose? Como é que se dá isso? Então, nós temos várias estratégias, né? A doutora Thaís falou dos sintomas. A tosse é um dos primeiros sintomas que é mais, assim, em evidência, né? Tem os outros sintomas, mas a gente tem uma estratégia que a gente chama de busca ativa dos sintomáticos respiratórios. Toda pessoa que tosse por mais do que 3 semanas precisa fazer o exame do escarro, né? Então, que a gente chama de pesquisa de Barr, tá? Então, o enfermeiro, a equipe que trabalha na estratégia de saúde da família, tem essa estratégia de ver na comunidade, no território, as pessoas que estão tossindo. E orientar também a família, tá tossindo, tem que procurar a unidade básica de saúde para poder coletar lá o escarro e fazer. São 2 amostras do escarro. Aqui em Vassouras é feito na Clínica da Saúde da Família,
de segunda a sexta-feira, de 7 a 9 horas da manhã. Então, é levar lá o potinho com o escarro. O médico ou o enfermeiro pode fazer o pedido e a gente consegue fazer logo o diagnóstico. Além dos outros exames que também é necessário. O raio-x de tórax, o PPD, e aí tem outros exames que a gente também pode fazer, que é o IGRA, né? O TB-LAN, que é feito nos pacientes que têm HIV. Então, a enfermagem, né, ela busca mesmo essa questão da prevenção, né? A gente está muito articulado com a prevenção, diagnóstico precoce, e aí a gente tem a vacinação, que foi falado, a busca ativa, o tratamento diretamente observado. E a busca dos contatos. Principalmente. Que eu não falei. Uma outra coisa importantíssima. Sim, você identificou um caso, o que você tem que fazer? Quem mora na sua casa com você? Ah, são 5 pessoas. Essas 5 pessoas têm que ser, né, que é a busca dos contatos. Você vai investigar essas 5 pessoas. Ou então, eu vou dar um exemplo também, que de vez em quando acontece. Há cerca de um tempo atrás, nós fizemos diagnóstico de um rapaz que trabalhava num lugar onde ele dormia num alojamento que tinham mais 5 pessoas. Essas 5 pessoas têm que passar por exame. Por quê? Porque eles são contatos, elas foram expostas durante várias horas, porque eles dormem juntos. Dormem durante o dia. Durante a noite. Durante o dia eles estavam trabalhando, cada um por lugar. Mas durante a noite eles dormiam no mesmo lugar. Então, esses 5 têm que ser investigados. Thaís, de certa maneira, isso lembra muito o combate à Covid, né? Que todo mundo ficou meio que catedrático nisso, porque a gente acompanhou os efeitos da pandemia. E aí eu queria fazer uma outra pergunta. A pandemia, de certa maneira, impactou algo no quadro da tuberculose no Brasil? Sim. Foi um problema para nós nessa fase, agora já está melhorando, porque a pessoa tossia, era o quê? Covid. Então, muita gente foi tratado como Covid. E era tuberculose. E às vezes era Covid com tuberculose, ou às vezes era só tuberculose. E podia ser as duas coisas também. Exatamente. Sim. E aí isso fez com que naquela época atrasasse alguns pacientes de fazer o diagnóstico. Porque a pessoa ia para o sistema de saúde e era Covid. Tossiu, é Covid. Colocou tudo dentro da caixa da infecção respiratória e vamos lá, vamos tratar isso daqui. Exatamente. Mas, obviamente, que se a pessoa não melhorasse, depois que você faz determinados exames, às vezes se notava, não, isso aí não é só Covid. Isso tem outra doença aí junto e fazia o diagnóstico. Mas isso atrasou, infelizmente, assim como, infelizmente, atrasou muitos diagnósticos de câncer. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de ir para o sistema de saúde para não se contaminar. E às vezes estava com um câncer que só foi diagnosticado já nas fases terminais. Isso até hoje a gente ainda está vendo muito isso. Porque muita gente ficou com medo do hospital e tinha razão de ter medo, exatamente, né? Mas aí você tem a contraindicação desse medo. Isso. Uma coisa eu também queria falar quanto ao mito, lembrando, né? Muita gente acha, né? Como é que eu vou falar? É uma falta de informação, uma confusão, que pneumonia passada. Eles confundem pneumonia com tuberculose. Então, eles acham que eles tinham uma pneumonia passada, mal curada, uma gripe, né? E aí eles acham que é isso. Vai se tornar tuberculose. Não, e aí acaba não procurando serviço e fazendo um diagnóstico também errado, chegando a vir paciente em situações graves. E também tem essa confusão, né, doutora Thaís? Exatamente. Então, assim, geralmente isso já é a tuberculose. É só que os sintomas são parecidos. A pessoa começa a tossir, tem febre, tem falta de ar. E aí, às vezes, ela procura o sistema de saúde e, naquele primeiro momento, o médico ou o enfermeiro, não, isso daí deve ser uma pneumonia. E dá um medicamento para pneumonia. A pessoa, então, vai para casa, toma aquele medicamento, não melhora. Aí vai procurar. Aqui, por exemplo, a gente tem como a gente tem estratégia de saúde de família para tudo quanto é lugar e tem um hospital, a gente ainda tem menos esse problema. Mas, gente, vocês imaginem um lugar como o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, onde muitos pacientes não têm acesso ao sistema básico.
Hoje em dia, posso falar uma coisa aqui? Porque o Eduardo Paes, quando ele entrou, ele refez esse programa. Eu sei disso porque minha irmã trabalha, é médica, trabalha no Rio. E o PSF lá tinha sido reduzido a 20% do território. Veja, olha o que é isso, num lugar como Rio de Janeiro. 6 milhões de habitantes. Hoje em Você dia, perde pessoas, né? hoje em dia já está mais de 80%, já tem vamos dizer, 70%, 60% por aí. Então isso já melhorou muito e melhorou muito. Mas o atendimento nas UPAs, por exemplo, nos pronto-socorros. Então, hoje em dia, lá no Rio de Janeiro, o pronto-socorro, se o cara chegar tossindo por mais de 3 semanas, ele vai fazer um exame de descarro na hora. O cara colhe o exame de descarro, faz o diagnóstico lá na UPA. Mas você imagina, há um tempo atrás, essas pessoas ficavam pulando de médico em médico. Então, eu vou na UPA daqui, aí o cara me trata com pneumonia, aí eu acho que eu tenho uma pneumonia passada. O antibiótico, o uso de antibiótico pode mascarar no primeiro momento esses sintomas? Normalmente não, mas o problema é que alguns antibióticos vão melhorar um pouco, porque o cara toma um xarope, toma um remédio para febre, aí ele melhora um pouquinho, ele não volta mais, vai aí piorar depois. Daqui a 2, 3 semanas ele vai na outra UPA, porque ele piorou de novo, e assim vai. E às vezes o cara leva 3, 4 meses para fazer um diagnóstico. Quando ele vai fazer o diagnóstico, o pulmão dele já está para lá de destruído. Thaís, você falou sobre a mudança na medicação, que foi um ponto positivo. O tratamento era mais longo, agora o tratamento é mais curto. E novas tecnologias. Tem aí no radar novas tecnologias para o combate à tuberculose? Inclusive, tem novos tratamentos. O tratamento está evoluindo. A gente está em perspectiva de, até o ano que vem, ter uma nova medicação. Essa nova medicação, que já está sendo testada no Brasil, já está sendo testada em 1 ou 2 municípios, para ver como vai ser a aceitação, porque para ver essas coisas de efeito colateral, como é que a pessoa vai fazer, isso já tem em alguns lugares do mundo. Ainda não está totalmente popularizado. Mas é um medicamento que vai ser associado ao sistema e que vai diminuir para 4 meses de tratamento. Então, a gente acredita que isso vai ter uma aceitação melhor. Tá? Também novas estratégias para tratar uma coisa que, graças a Deus, a gente aqui em Vassouras não tem nenhum caso no momento, mas que é o terror da tuberculose, que é chamada tuberculose multidroga resistente. É a pessoa que não se trata direito e começa a fazer esse negócio de toma, para, ele causa resistência do bacilo aos medicamentos. E a tuberculose multidroga resistente, ela é tratada por 1 ano e meio, 2 anos ou mais tempo. O que leva menos adesão ao tratamento. Menos adesão. E essas pessoas têm que começar o tratamento, geralmente os 3 primeiros meses são com medicação injetável. Aí você já imaginou, você tomar a injeção durante 3, 4 dias na semana, durante 3 meses. Então, para você evitar isso, tome o remédio Tem direito. que tomar o remédio direito. Tome o remédio direito. Então, você está criando... As pessoas falam de barata, né? Que as baratas estão cada vez mais resistentes. Isso. Então, você está criando dentro de você uma barata que não vai morrer com remédio nenhum. Que não morre. E aí, isso aí, gente, tem sido um problema. Não é no Brasil, é no mundo. No mundo, a gente tem locais que tem mais, tem lugares que tem menos. E no Brasil ainda não é aquela explosão, mas são casos que nos preocupam muito. Mas o Ministério da Saúde tem batido em cima desses casos. A gente tem hospitais, locais de referência para tratamento dessas pessoas, quando você identifica. Mas isso, a maior parte desses casos é causada, infelizmente, por essas pessoas que não tomam remédio direito. E, doutora Thaís, ainda tem um complicador muito grande quando esse paciente fica, toma remédio, para remédio, toma remédio. Que ele vai ter tuberculose, vai continuar, vai ficar resistente. E o pior, ele pode transmitir tuberculose resistente para aquela pessoa que nunca teve tuberculose, que nunca tratou.
Isso. né? Então a gente também tem esse prejuízo muito grande quando o paciente tem um abandono, tem essa Isso. dificuldade. Então, ele não está colocando em risco só a saúde dele, mas ele está Não. colocando em risco a saúde de toda a comunidade De toda a por conta da comunidade. negligência dele com o Sim. tratamento dele mesmo. E principalmente da família, porque ele está ali dentro da casa dele, transmitindo aquele bacilo para as crianças, idosos. Ele né? pode, de repente, não sofrer tanto, mas ele pode matar alguém que ele gosta Sim, muito. com Exatamente. certeza, com certeza. Então, assim, a gente teve um caso recente aqui em Vassouras de um rapaz que foi diagnosticado com tuberculose. Já demorou para ser diagnosticado porque ele era uma pessoa resistente para ir ao médico, para se cuidar. Conseguiram fazer o diagnóstico, conseguimos iniciar o tratamento. Quando a gente foi buscar nos contatos, gente, 2 crianças pequenas com tuberculose Meu Deus. por causa desse caso. Então você veja, se você não se cuida, por sua causa, pelo menos se cuide por causa de sua família. né? E não é só problema seu, vai ser problema de mais gente, de repente gente que você Exatamente. gosta, que você Exatamente. tem carinho. E assim, afeto. a gente já teve. Eu tive um caso há muitos anos atrás, um senhor que era tabagista pesado e ele trabalhava num banco, numa sala que não era grande e trabalhava com outras 3 pessoas dentro dessa sala. Ele tossia o tempo inteiro, porque ele fumava muito. Mas já era uma pessoa magra, todo mundo já conheceu ele magro, então ninguém Achou que não achava era que ele nada tinha demais. nada demais. Aí um dessas pessoas que trabalhava com ele começou a tossir, emagrecer, ter febre. Aí procurou o sistema de saúde. Foi diagnosticado com tuberculose. Então vamos fazer exame nessas Nos seus outras colegas. pessoas, porque, né, na família e nos colegas, porque ele falou, olha, eu trabalho numa sala pequena, aí eu falei, não, vamos chamar todo mundo. Esse senhor não queria ir para o sistema de saúde nem que pagasse. O gerente do local onde ele trabalhava, não posso dizer aonde, Porque falou, como você está cidade pequena, você fala o bom que você está entregando. A gente vai ou tá falando não. você vai se tratar, vai fazer os exames e vai se tratar se der tuberculose, ou você, sinceramente, ele nem podia fazer isso, né? Mas ele não ia fazer. Só que ele Ou falou, então vou te ou mandar então embora." vou te mandar embora. Por quê? E aí quem era o caso índice? Era ele. Que não se tratava, que não se cuidava. Foi um sufoco tratar desse homem, porque ele não queria tomar o remédio. A família também teve um caso dentro da família dele. E a gente teve uma dificuldade horrível, porque ele achava que ele não tinha que tomar remédio e que ele não tinha que se tratar. E passou para esse colega, os outros 2 não tinham, né? Graças a Deus, mas ele foi um sufoco se tratar. Então, veja, isso, infelizmente, a gente vê pessoas, eu digo que isso é uma ignorância. Não é ignorância só de não saber que ele é uma pessoa letrada, é ignorância de você não querer se tratar, de você não querer se cuidar. Infelizmente, a gente tem isso até hoje, no século XXI, gente que não quer se tratar de si O mesmo. século XXI tem tanta coisa que a gente achava que deveria no final estar do século superada, XX já né? teria acabado. A importância, eu vejo, da graduação, da gente estar buscando, assim, pela matéria de seminário de interpretação curricular e extensão, da gente estar buscando informações, levando ela ao público e informando outros profissionais, outros acadêmicos e a própria população da cidade para a gente poder trazer mais esse conhecimento para as pessoas, informar elas, munir elas de informação para a gente poder tentar diminuir cada vez mais os números de tuberculose. É isso. A gente está caminhando para o final aqui do podcast, dessa edição falando de tuberculose e mostrando também, eu estou muito orgulhoso disso, mostrando aqui o trabalho do nosso curso de enfermagem para você que está acompanhando aí direto do campus, o podcast oficial da Universidade de Vassouras. Caminhando para o final, queria agradecer a presença da Thaís, do Léo e da professora Elisângela e, claro, eu vou dar a oportunidade de vocês se despedirem do público e tocar em algum assunto, alguma pergunta, algo que não foi falado, ou começar pelo Leonardo, né? Começar pelo Leonardo, te parabenizando por essa iniciativa, Muito de tocar obrigado. essa discussão dentro
dos acadêmicos dentro do grupo de acadêmicos de enfermagem, né? E queria que você falasse aí, que se despedisse, enfim, se tiver algo aí que você não falou, que você pudesse falar com a gente. Queria agradecer a oportunidade da senhora por ter vindo prestigiar a gente, assim, um poço de informações gigantescas, eu fico muito feliz. Obrigada. E, assim, queria agradecer a oportunidade de poder estar falando, né, que eu entendo que a enfermagem é uma ciência social. Então, existe essa necessidade da gente estar se informando para a gente poder levar um bom cuidado para a população, sabe? Porque é para isso que eu escolhi fazer, para realmente cuidar, tanto fisicamente, quanto psicologicamente e mentalmente. E queria agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui, acompanhado da professora Elisângela, que foi quem me motivou a ter essa ideia do podcast, porque eu acho que é uma ideia, assim, hoje, dos meios de informação, é um meio mais fácil da gente poder estar levando informação, porque é uma conversa que não fica engessada, é algo mais didático, tá? Obrigado, João. Obrigado, professor Elisângela. Obrigado, doutora Thaís. Beleza. Eu que agradeço demais. Muito bom fazer esse tipo de trabalho aqui. Professora, parabenizar seu trabalho, né? Tá aí motivando alunos. Obrigada. É esse o papel de uma universidade, né? A Com gente não existe para outro motivo. Quer dizer, motivar os alunos não é só graduar, não é só dar um diploma, não é só entregar uma formação, não é só jogar conteúdo na cabeça desses meninos, né? Fala desses meninos, a gente vai ficando mais velho, todo mundo é criança. Mas, enfim, é isso, né? Quer dizer, a responsabilidade social de um enfermeiro, a responsabilidade social de alguém que vai atuar na saúde, tendo o exemplo da professora Elisângela e também da doutora Thaís. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Tá, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, fico muito feliz, né, por conta do Léo, doutora Thaís, né, por você também. Agradeço à universidade por dar também a oportunidade da gente estar aqui conversando desse tema que é muito importante, né? Eu vejo que o nosso papel como professor, como até instituição, é de formar um aluno realmente que pensa, que é reflexivo, que faz planejamento, que organize as ações, que queira aprender. Esse é o 4º período de enfermagem, nós estamos no começo, eles já estão com essa, né, motivação sede, toda, né, com essa sede. Acabamos de sair do círculo básico. De cuidar do outro, de cuidar do ser humano, né? Então, eu fico muito orgulhosa deles, fico muito feliz, né? Então, tipo assim, é uma ação, né? São ações que a gente promove que estimula o aluno, que cuida da gente também, da comunidade, que eu acho que também é importante, que a comunidade acaba também, né, tendo toda essa oportunidade de informação, de cuidado, né? Então, tipo assim, eu estou muito feliz, eu agradeço. Uma das coisas que a gente acabou não falando, né, é importante falar que a enfermagem também, a nível de tratamento, de busca do paciente, tem o papel da questão social também, que não adianta também a gente fazer diagnóstico, dar remédio. A gente também tem que ver a questão social desse paciente. Então, não adianta dar remédio, mas se o paciente não tem comida, se não tem onde dormir. Tem muitos moradores de rua, né, doutora Thaís? Tem gente que passa fome. Então, a enfermagem faz visita, né, nas casas, entende como é que aquela pessoa mora, busca através das secretarias de ação social do município um meio, né, de ajudar com cesta básica, né? O programa atualmente, a gente tem o cartão alimentação, então atualmente é um cartão que vem pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Esse cartão alimentação, ele auxilia, uma ajuda para a questão de alimentação, de nutrição. Quando a deficiência nutricional que essas pessoas muitas vezes têm. Sim. Porque senão não vai enfrentar o tratamento, né? E não vai melhorar. Não Os efeitos adianta. colaterais do remédio Sim, realmente essa. E a gente discutiu bastante aqui que um dos fatores, né, para essa pessoa desenvolver a tuberculose é quando a imunidade está baixa, a defesa está deficiente. E a alimentação Quem não ela come é essencial. não vai ter imunidade. Com certeza. Né? Então, a enfermagem contribui nesse sentido da questão social também, né, doutora Thaís? A medicina também, é claro, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho para deixar, é um agradecimento, né? Estou muito feliz, Léo, estou muito feliz, João, doutora Thaís, de estar aqui,
da gente estar tendo essa conversa, né? Espero que todos gostem, né? Que seja produtivo, né? Que a gente tenha contribuído de uma forma positiva, né? Tanto para os alunos quanto para a comunidade, né? E para a própria instituição, a universidade. Correto. Thaís? Então, eu quero agradecer também a oportunidade. Eu acho que nunca é demais a gente estar falando sobre essas doenças, ainda mais uma doença como tuberculose, que, como eu falei, que a mídia não gosta de tuberculose, né? Tuberculose é um dos patinhos feios, porque é uma doença que não tem glamour. É uma doença que não tem, que as pessoas querem ver cada vez mais longe, porque como é uma doença que é transmitida pelo ar, é uma doença que ninguém quer ter o paciente perto, né? Então, assim, é muito importante também que a universidade, junto ao sistema de saúde municipal, esteja com essa interação. Essa interação é extremamente importante, porque é a universidade, a nossa ou as outras, que vão fazer a pesquisa para você chegar no melhor tratamento, né, na melhor atividade, em novos exames que a gente está tendo oportunidade, e aponta que é o sistema de saúde municipal, estadual e federal que vai implementar isso. Então, essa união universidade com o sistema de saúde do município é importantíssimo. E essas oportunidades que vocês estão dando, da gente poder falar sobre um assunto que, como eu falei, que muita gente acha que é uma doença que não existe mais, e infelizmente é uma doença ainda que mata pessoas. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês, né, vocês por terem me convidado aí da enfermagem, você, João Henrique, e o nosso amigo ali. O Tiago, que está filmando a gente que aqui. Está filmando, tá fazendo... né, pela oportunidade. Tiago Santos. Né? E muito obrigada pela oportunidade. Deixa eu só falar mais uma coisa, a doutora Thaís falou, essa questão da integração entre universidade e a saúde, né, doutora Thaís? A saúde. Então, a gente com esse também, né, essa ação que a gente fez hoje, a gente vê que está tendo essa integração, né, e graças a Deus a gente, né, temos profissionais como eu, doutora Thaís, que trabalhamos na gestão da saúde, no hospital, né, a doutora Thaís trabalha, e também trabalhamos junto com a universidade. Então, a gente tem uma integração muito forte. Né? Isso aí ajuda muito. Ajuda muito, a gente consegue ter sucesso, né? Nas ações que a gente tem, que a gente está propondo em realizar. Tá aí, eu quero agradecer você que chegou até aqui, nesse momento no vídeo, você que acompanhou a gente. Isso explica um pouco para você a importância de uma universidade. A universidade não se justifica só para ter curso, para distribuir diploma, para passar conteúdo, para graduação. Não é isso. A universidade só se justifica se ela mudar a vida do entorno dela. E a Universidade de Vassouras tem esse compromisso, tem essa responsabilidade social. E hoje você pode saber um pouquinho mais de tuberculose com a Thaís, de quem eu tenho o orgulho de ser amigo há algumas décadas, né? Algumas boas décadas. A gente pode trazer aqui o trabalho da enfermagem e você pode conhecer um pouquinho mais do envolvimento do aluno da Universidade de Vassouras, nesse caso específico, um aluno do curso de enfermagem. Mas você pode saber como é que rola um pouco de um curso de saúde na Universidade de Vassouras. Eu quero agradecer demais você que está ligado na gente. Vou pedir para você ativar o sininho, fazer a sua inscrição no canal. Ative o sininho, quando tiver novidade você vai ser informado e acompanhe a gente aí no Direto no Campus. A gente volta a qualquer momento aqui no YouTube da Univassouras.